Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos estar dando continuidade e já vamos terminar também a parte introdutória do livro dos Espíritos, tá? Antes de nós irmos para a finalização, dessa parte, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o like para tá ajudando o canal a chegar a mais pessoas e a trazer mais conteúdos para vocês. E também compartilhem para estar ajudando outras pessoas também a conhecer a doutrina espírita. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que merecem verdadeiramente esse nome, porque estão baseadas sobre teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos, materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa que efeitos magnéticos. Os médiuns estariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual toda pessoa que estudou o magnetismo pôde ser testemunha. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende fora dos limites da nossa concepção normal. Desde então, o médium tiraria de si mesmo, e pelo fato da sua lucidez, tudo o que ele diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe são as mais estranhas em seu estado habitual. Não seremos nós que contestaremos a força do sonambulismo, do qual vimos os prodígios e estudamos todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos que, com efeito, muitas manifestações espíritas podem se explicar por esse meio. Mas uma observação firme e atenta mostra uma multidão de fatos onde a intervenção do médium, de outro modo que como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aqueles que partilham dessa opinião, diremos como aos outros: vede e observai, porque seguramente não vistes tudo. Opor-lhe-emos em seguida duas considerações tiradas da sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De nenhum modo. Quem, pois, a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns de quem exaltais a lucidez. Se, pois, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que possuíam em si mesmos? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas coisas uma: ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são e se confia em sua veracidade, não se poderia, sem contradição, admitir que eles não estão com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, eles seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa ter uma linguagem discordante e exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não se as pode encontrar todas no médium, é preciso procurá-las fora dele. Segundo outra opinião, o médium é a fonte das manifestações, mas em lugar de tirá-las de si mesmo, assim como pretendem os construtores da teoria sonambúlica, ele as tira do meio ambiente. O médium seria assim uma espécie de espelho, refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Ele não diria nada que não fosse conhecido, pelo menos de alguns. Não se poderia negar, e isso é mesmo um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações.
Mas essa influência é diferente daquela que se supõe existir, e daí é que o médium seja o eco de seus pensamentos. Há uma grande distância, porque milhares de fatos estabelecem peremptoriamente o contrário. Há nisso, pois, um erro grave que prova, uma vez mais, o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, não podendo negar a existência de um fenômeno do qual a ciência vulgar não pode se aperceber, e não querendo admitir a presença dos espíritos, o explicam a seu modo. Sua teoria seria sutil se ela pudesse abraçar todos os fatos, mas não é assim. Quando se lhes demonstra até evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às próprias opiniões dos assistentes, que essas comunicações são frequentemente espontâneas e contradizem todas as ideias pré-concebidas, eles não ficam atrás por tão pouca coisa. A irradiação, dizem eles, estende-se muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que, se ele não aure suas inspirações no ambiente, vai procurá-las fora na cidade, no país, em todo o globo, e mesmo em outras esferas. Não penso que se encontre nessas teorias uma explicação mais simples e mais provável que aquela do Espiritismo, porque ela supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres povoam os espaços e que, estando em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão que a suposição dessa irradiação universal, de todos os pontos do universo, se concentrar no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e está aí um ponto capital sobre o qual não poderíamos insistir muito. A teoria sonambúlica e a que se poderia chamar reflexiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, enquanto que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Ela foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando ninguém as sonhava e a opinião geral as repudiava. Ora, perguntamos, onde os médiuns auriram uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a Terra? Perguntamos, por outro lado, por qual estranha coincidência milhares de médiuns disseminados sobre todos os pontos do globo, que jamais se viram, combinaram-se para dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França suportou a influência de opiniões já aceitas na América, porque esquisitice foi procurar suas ideias a 2.000 léguas além do mar, entre um povo estranho de costumes e de linguagens, em lugar de tomá-las ao seu redor? Mas há uma outra circunstância sobre a qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não ocorreram pela escrita nem pela palavra, mas por pancadas, concordando com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências que se revelaram declararam ser espíritos. Se, pois, poder-se-ia supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não ocorreria com as pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma independência absoluta de vontade. Remetemos, pois, os dissidentes a uma observação mais atenta. Se querem estudar sem prevenção e não concluir antes de ver tudo, eles reconhecerão a impossibilidade de sua teoria para dar a razão de tudo. Limitar-nos-emos a colocar as questões seguintes: porque a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas questões sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interrogante,
sobre o que tem na mão, o que fez na véspera, seu projeto do dia seguinte, etc. Se o médium é o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Os adversários retrucam o argumento perguntando por seu turno por que os espíritos que devem tudo saber não podem dizer coisas tão simples, segundo o axioma: quem pode o mais, pode o menos. De onde concluem que não são os espíritos. Se um ignorante ou um zombador apresenta-se diante de uma douta assembleia, pergunta-se, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia? Crê-se que ela se daria ao trabalho de responder seriamente? E seria lógico concluir-se de seu silêncio ou escárnio com que gratificasse o perguntador, que seus membros não são senão tolos. Ora, é precisamente porque os espíritos são superiores que eles não respondem a questões ociosas e ridículas, e não querem ser colocados em evidência. Por isso, eles se calam ou dizem se ocupar de coisas mais sérias. Perguntaremos, enfim, por que os espíritos vêm e se vão, frequentemente, num momento dado, e por que, passado esse momento, não há preces nem súplicas que os possam fazer voltar. Se o médium não agisse senão pelo impulso dos assistentes, é evidente que nessa circunstância o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular sua clarividência. Se, pois, ele não cede ao desejo da assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha a ele e aos que o rodeiam. E essa influência acusa com isso a sua independência e a sua individualidade. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não é o resultado de uma oposição sistemática interessada, tem quase sempre sua fonte no conhecimento incompleto dos fatos, e que não impede certas pessoas de decidirem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muito espírito, instrução mesmo e carecer de julgamento. Ora, o primeiro indício de uma falha no julgamento é crer-se infalível. Muitas pessoas também não veem nas manifestações espíritas senão um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, elas encontrarão nesses fenômenos estranhos outra coisa além de um simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Aquele que não observou senão a primeira está na posição daquele que não conhece a física, senão por experiências recreativas, sem ter penetrado no fundo da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não por um estudo sério e continuado, feito no silêncio e no recolhimento, porque só nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de nuances que escapam ao observador superficial e permitem assentar uma opinião. Este livro não tivesse ele por resultado apenas mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito, e nos aplaudiríamos de ter sido escolhido para realizar uma obra da qual não pretendemos, de resto, nenhum mérito pessoal, uma vez que os princípios que ela encerra não são nossa criação. Seu mérito, portanto, é inteiramente dos espíritos que a ditaram. Esperamos que ela tenha um outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nesses estudos um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e de indicar-lhes o caminho a seguir para atingi-lo. Concluímos com uma última consideração. Os astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Eles supuseram que essas lacunas deveriam estar ocupadas por globos que escaparam à sua observação.
De outro lado, observaram certos efeitos dos quais a causa lhes era desconhecida, e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir, e esses efeitos devem ter uma causa, julgando então da causa pelo efeito. Puderam calcular os elementos, e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Apliquemos esse raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se observar a série dos seres, verifica-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, que é o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! É racional pensar que nele terminam os anéis dessa cadeia? Que ele transponha sem transição a distância que os separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros escalões, como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver mundos desconhecidos. Entre os mundos conhecidos devia haver mundos desconhecidos. Qual é a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos-la mostra ocupada pelos seres de todas as posições do mundo invisível. E esses seres não são outros senão os espíritos dos homens que atingiram os diferentes graus que conduzem à perfeição. Então tudo se liga, tudo se encandeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei, pois, o vazio que eles ocupam. E vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec.